Itachi versus Tsuchikage Mu. Quem venceria? Vocês me incomodaram com esse vídeo incessantemente. Então vamos lá. O Itachi conseguiria derrotar o Tsuchikage Mu em uma batalha de Kekken Genkai versus Kekken Tota. Qual Tota aí, mano, lembrando, por que estou fazendo esse vídeo? Porque no vídeo de Mu versus Madara do Geek também, eu dei vitória pro Mu e não pro Madara. Aí a galera... Tá ligado? Agora eles querem ver qual que eu vou achar, se vai ser o Mu de novo que vai vencer nosso amado e querido Itachi. levaria melhor, Mangekyou Sharingan ou Liberação de Poeira? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E mais importante de tudo, antes de ver o resultado, já deixa aqui embaixo quem você acha que ganha e o porquê. Tem que falar o porquê ou então não vale. E dito isso, bora continuar. Versões utilizadas. Ambos os combatentes serão considerados vivos, tanto o Itachi como também o Mu. No caso do Itachi, iremos considerar ele no início da Akatsuki. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Itachi. O Itachi era um prodígio dentre os Uchihas, e no seu ápice de poder, ele continha o Mangekyou Sharingan, que dava a ele duas habilidades extremamente quebradas. O primeiro poder é o Tsukuyomi, um genjutsu que era capaz de distorcer o tempo e o espaço, e até mesmo controlar a massa física dentro dessa ilusão. Dentro desse genjutsu pode-se passar dias, enquanto no mundo real tudo acontece em menos de um segundo. A segunda habilidade era o Amaterasu, chamas negras que consumiam tudo pela frente, e até o próprio fogo, e que só se apagavam após ter extinguido completamente o seu alvo. Além disso, o Itachi tinha o Susanoo, uma defesa dita ser mais poderosa que a defesa absoluta do Gaara. Além disso, o Susanoo do Itachi foi abençoado com o escudo Yatta, que era capaz de... Lembrando, pessoal, mais poderosa não quer dizer mais eficiente como a do Gaara. A do Gaara, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Quando a gente fala que é mais poderosa, é mais resistente, aguenta mais. Então, por exemplo, o soco do Lee passou a defesa do Gaara. O soco do Lee não passaria a defesa do Itachi, tá entendendo? Por exemplo, essa kunai aqui poderosa, minha faquinha, minha peixeira, passaria a defesa do Gaara porque ela é muito forte. Agora, a do Itachi não. Ela pararia porque a do Itachi é mais forte. Agora, a galera confunde mais forte com mais rápida. Não. Tá entendendo? Então, ou seja, o Gaara pode se defender mais vezes, mais rápido, e outra coisa, não gasta chakra para se defender, aquilo é automático dele. Já o nosso amado e querido Itachi se defenderia sim com mais força, de golpes mais fortes, mas se defenderia menos vezes. E gastaria muito chakra para isso, ou seja, é balanceado aqui e ainda assim a vantagem seria a defesa do Gaara, porque a defesa do Gaara é várias vezes automático e sem pensar. Claro que os golpes mais fortes, mais poderosos exigem mais do Gaara, só que mesmo assim a do Gaara é mais veloz porque está sempre defendendo ele, é automática e não gasta chakra quando é em pequenos golpes. Agora em golpes muito grandes, o Gaara sim tem que ajudar ali na areia dele, gastando um pouco de chakra, porém ela é mais eficiente, só que não é mais poderosa, entenderam o que é isso aqui? A areia do Gaara é mais eficiente, sim, é melhor tu ter a areia do Gaara te defendendo, porque a do Susanoo, apesar de ser mais forte, gasta mais chakra e também é mais lento. Entenderam a analogia aqui? Se não entendeu, porra, então o QI tá muito baixo, vai começar a ler uns livros aí. Lê uns livros que tu começa a entender. Que é ataque. E a espada Totsuka, que era capaz de selar qualquer coisa a qual ela perfure. Além dessas habilidades super roubadas, o Itachi ainda era um gênio em batalha, e sempre conseguindo ver a fraqueza de seus inimigos e se aproveitando disso para obter a vitória. O Itachi tinha um taijutsu espetacular. Olha que merda, olha que merda. Esse Sharingan aqui tá errado, mano. Desenharam totalmente errado o bagulho. Ele tem 4 Tomoe no Sharingan dele, porque a de cima não vai aparecer. O certo, mano, ia estar é 3, né? Apareceria 2 só aqui embaixo. Não 3. O cara botaram as 3 Tomoe tudo embaixo. Em cima não tem nada. Ou seja, só tem Tomoe embaixo do olho do cara, mano. Que merda. Tentando disso para obter a vitória. O Itachi tinha um taijutsu espetacular e era mestre do Sharingan, conseguindo aplicar todas as suas vertentes. Esse cara estava muito além no uso do Sharingan, até mesmo se comparado aos demais Uchihas de ponta. Esse era Itachi Uchiha. Já o Mu foi um poderoso Tsuchikage, e o mero fato da sua entrada na guerra gerou grande comoção na Aliança Shinobi, os obrigando a reformular seus planos e criar novas estratégias. Isso porque ninguém poderia fazer frente a esse homem, a não ser o próprio Tsuchikage da era atual, que era o Onuki. O Mu era tão bom com técnicas sensoriais que ele conseguiu sentir o Gaara a quilômetros de distância, e ainda por cima conseguia apagar sua própria presença, a tal ponto que nem mesmo a Aliança Shinobi, com os melhores ninjas sensoriais da época, podiam o detectar usando as melhores tecnologias. Esse cara foi um dos poucos ninjas a conseguir voar, e quando juntava esse fato à sua habilidade de ficar invisível e também de apagar sua presença, o Mu ficava praticamente indetectável. Já no ataque, esse cara tinha um dos poderes mais roubados de toda a franquia, a liberação de poeira, o Jinton, capaz de destruir o alvo a nível molecular.
fazendo com que a derrota seja praticamente certa. Segundo as palavras do próprio Mu, a quantidade de inimigos era apenas um número para ele. E esse foi o segundo Tsuchikage Mu. E agora que a gente já relembrou o principal de cada um dos combatentes, vejamos como seria uma batalha de Itachi vs Mu. Logo de cara a gente já descarta a possibilidade de taijutsu dentre esses dois. Atenção, freguesia, é o carro da rua passando aqui no teu ovo pedindo para que você se inscreva no canal, dê like no vídeo para que a gente possa bater 225 mil inscritos até o Natal arrombado. E também, hype aí, tá aquela moral. E se quiser também ser membro do canal, tem vídeos exclusivos que não saem aqui no YouTube, porque os temas não podem ser colocados no YouTube, tipo o Boruto lá ele, tá ligado? Tem uma teoria na internet que rolava que o Boruto ele gostava dos amigos, tá ligado? Gostava mais dos amigos, aquela broderagem amiga. E aí eu fui analisei isso e infelizmente eu tive que fazer esse vídeo, mas esse vídeo está só por os membros. Então se tu quiser ser membro, apoiando o canal financeiramente, vai estar ajudando a gente a continuar o trabalho. Muito obrigado! O primeiro motivo é que o estilo de luta do Mu é ficar invisível e atacar de longe, e assim tirar vantagem da sua habilidade de voar e ficar fora do alcance do inimigo, mas ainda assim conseguir atacar de forma efetiva com seu Jinton. O segundo motivo é que o Itachi era um Uchiha, e por experiência própria, o Mu já sabia que ficar tão próximo não seria boa coisa, pois iria facilitar para o Itachi lançar seus genjutsus. Já por Itachi também não seria interessante manter proximidade de um cara que pode o destruir a nível molecular. Sendo assim, a chance desses dois começarem a luta com taijutsu, ou até mesmo de usar taijutsu durante a luta, era muito baixa, para não falar que seria inexistente. E como eu já disse, o estilo de luta do Mu é ficar invisível e sair voando para tentar pegar o inimigo de surpresa, assim como ele fez contra o Onoki. Que é isso que eu falei na luta contra o Madara. Mano, o cara nunca ia pra cima do Madara, ele não iria cansar. Na verdade, funciona na maioria dos casos, porém não quando se luta contra um Uchiha. Mesmo que a olho nu o Mu fique invisível, no aspecto de chakra ele ainda pode ser visto por dojutsus. Vale mencionar que ele apenas apaga sua presença para ninjas sensoriais, mas não pode fazer isso visivelmente a dojutsus como Sharingan e Byakugan. E a gente sabe disso porque no databook a técnica do Mu é explicada que é a base de água e segue o conceito da camuflagem óptica, o mesmo jutsu que o Obito criança com Sharingan recém-despertado já conseguia enxergar. Em outras palavras, para um Uchiha experiente como o Itachi, e ainda por cima com Mangekyou Sharingan, o Mu não conseguiria se esconder. Então, aqui pesaria pro Mu, porque se o Mu aparece pro Itachi, mano, aí já era. Porque não vai ter como ele fazer a principal habilidade dele, que é se camuflar, se esconder, vir na presença aqui, tchum, tá ligado? Jinton no cara, mano. Ou seja, se ele é enxergado pelo Sharingan, aí acabou pra ele. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, tem essa questão dele não ser visto. Não, ele é tão bom que a habilidade dele ainda é maior do que aquela habilidade que os caras usaram contra o Obito. Ou seja, o nível dele é tão alto em se esconder, em se camuflar, que nem o Sharingan viria. Aí tudo bem. Aí ele poderia chegar perto e meter ele bronca no cara. Agora, se ele não consegue fazer isso e é visto pelo Sharingan, mano, o cara não vai ter como se esconder. Não tem o que ele fazer. Ele vai ter que fugir. E se não tem como fugir nessa batalha, eles têm que se enfrentar, não tem o que ele vai fazer. A principal habilidade dele é se esconder e atacar o cara. Tem gente que fala, mas ele sabe que o Uchiha é poderoso e ele provavelmente criou uma habilidade para enfrentar o Uchiha. Não, pera aí, provavelmente não. Então se dá para um Sharingan enxergar, já era. Mas se não der para o Sharingan enxergar, como eu sempre falo, ele consegue vencer. A questão é, se o Sharingan enxerga, ele perde, porque não tem como ele fazer a única habilidade que ele tem. E se não der para enxergar, aí ele tem chance de vencer. O fato de ficar invisível e pegar o Itachi desprevenido já está fora de cogitação. Por outro lado, os ataques padrões do Itachi também seriam muito debilitados pela distância que o Mu pode criar entre eles dois voando, e dessa forma o Itachi não conseguiria lançar os seus genjutsus visuais a princípio. Já no caso do Mu, mesmo que ele não consiga atacar de surpresa, invisível, o que isso importa? Afinal, o cara tem um ataque que nega a resistência, que é o Jinton. Logo, ele só precisa carregar o seu ataque e mirar no Itachi e acertar ele de frente. Afinal de contas, nada que o Itachi use para se proteger conseguiria parar o Jinton. Ou será que não? Se a gente estivesse falando apenas do Susanoo, isso de não parar o Jinton até seria verdade. Mas aqui nós estamos falando de um cara que tem o Espelhata. E sim, o Espelhata pode defender o Itachi facilmente. Aí é que tá um ponto. Espelhata, Susanoo, isso, mano, o Gui que mandou, vou explicar o que ele falou pra vocês. Ele tá dizendo que se tu bota só o Susanoo ali, só o Susanoo já é uma proteção, tá? O Susanoo em si é uma proteção. A questão é que o do Itachi é o Susanoo mais o escudo Yata. O Itachi é baseado em defesa.
O escudo dele é para defender. É o espelhata ou o escudiata, né? Ou seja, esse não vai acontecer nada. Ele tem mais fator de defesa do que um Suzano normal. Aquele escudo ali, tá entendendo? Ou seja, uma armadura protege, como o Cavaleiro Zodíaco. Os caras de Cavaleiro Zodíaco têm as armaduras e as armaduras protegem ele. Mas alguns cavaleiros têm escudos, como o Shiryu, como o Doku de Libra, e esse escudo é ainda mais forte do que uma armadura. É mais ou menos o que acontece com o Suzano. Até mesmo do Jinton. Aqui nós estamos falando de uma Kekken Tota, uma habilidade rara que reúne 3 elementos básicos em um só, para formar a liberação de poeira. Porém, como o databook deixa claro, o Escudiata é dotado de todas as alterações da natureza, e pode mudar suas próprias características para o ataque inimigo ser ineficaz. Em outras palavras, nem mesmo o Jinton pode passar pelo Escudiata. E eu sei que agora você deve estar pensando que tudo que o Mu precisa fazer é acertar o Itachi pelo lado que não tem o Escudiata, ou ampliar o ataque do Jinton e assim acertar ele. Porém, isso também seria inútil, pois o escudo pode repelir qualquer ataque. Sendo assim, mesmo que seja um ataque que cobre grande área, o Itachi só precisaria colocar o escudo um pouco à frente e o ataque seria repelido, assim como o Zetsu explica no mangá, e assim também como o Sasuke foi repelido e também as cobras do Orochimaru. Além disso, o Itachi com o Sharingan consegue enxergar o Mu a todo momento. Mais que isso, ele consegue antecipar os movimentos dele. Então, simplesmente brotar do lado do Itachi de surpresa é impossível. Além que se aproximar tanto assim do Itachi é pedir para receber um Genjutsu a queima-roupa. A gente também não pode deixar de mencionar que o Itachi já mostrou conseguir usar partes isoladas do Suzano, e até mesmo ficar fora dele e ainda assim o manter. Ou simplesmente manter o Suzano na forma esquelética, mas ainda assim manter o Escudiata. Em outras palavras, o Itachi pode minimizar o uso de chakra ao máximo. E como ele consegue antecipar os movimentos do Mu com o Sharingan, ele não precisa manter o escudo o tempo todo, e assim só o ativar quando realmente for necessário. Além de que o Itachi consegue ativar o Suzano antes do Kiri cair, então o tempo de reação e ativação dele é impecável. Em outras palavras, o Tsuchikage Mu não conseguiria finalizar o Itachi com seu Jinton. Já o Itachi pode lançar os Magatamas do seu Suzano no Mu, mesmo que ele esteja voando à distância. Outra possibilidade é lançar o Amaterasu. Embora o Mu seja sensorial e antecipe os ataques inimigos, ele nunca mostrou tempo de reação tão grande a ponto de conseguir esquivar de algo tão rápido como as chamas do Amaterasu. Além de que o Itachi ainda poderia criar combos misturando suas Magatamas e os seus corvos. Com as Magatamas, o Itachi iria pressionar o Mu no ar. E nesse meio tempo, os corvos ganhariam proximidade e colocariam o Mu sobre o Genjutsu, dando assim a abertura do Itachi também finalizar o Mu com a Amaterasu. Ou também o Itachi pode só usar as Magatamas para distrair o Mu e o acertar com a Amaterasu, enquanto ele tenta desviar das Magatamas. Além disso tudo, o Itachi também tem o Genjutsu do dedo, que poderia ser usado desde o início da luta. Embora o Mu saiba que não pode olhar nos olhos de um Uchiha, ele nem desconfia que o Itachi também pode lançar Genjutsu pelo dedo, e poderia sim cair no começo da luta. Em outras palavras, Itachi bota o Mu pra dar aquela mamada. Tá entendendo? Eu mudei de opinião. Pra mim, até no vídeo do Madara, o Madara vai ganhar. Por quê? Porque no vídeo a gente não tinha essa informação que o Geek nos deu aqui. Que essa questão, o Sharingan poder ver o chakra. Ou seja, ele me convenceu até que o Sharingan dá pra ver, mas ainda tem a possibilidade do Sharingan não ver, tá? Tem uma remota possibilidade, mas é muito menor do que a possibilidade dele ver. Ou seja, pende mais a vitória para o nosso amado e querido Itachi, obviamente. Então eu sim mudei de opinião no vídeo passado e nesse aqui também. Qual a tua opinião? Deixa nos comentários. Beijinho e até o próximo vídeo.